colocar aqui para gravar. Então, bom dia, meninas. Hoje a gente vai dar continuidade, né, ao assunto de uma das qualidades do líderes que a gente começou na semana passada, que é a atitude positiva, né? A gente só destrinchou um único texto aqui que trouxe como exemplo, né, da atitude positiva que um líder deve ter. Então, hoje a gente vai dar continuidade, tá? Vamos tentar dar uma corridinha aqui para a gente poder finalizar esse assunto hoje e no próximo encontro a gente começar a autodisciplina, que vem aí como a segunda qualidade de um líder, tá? Vamos fazer uma oração para a gente poder dar início. Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pelo dia de hoje, ó Pai. Muito obrigada, Senhor Jesus, por mais um dia, especialmente por mais esse início de mês, ó Pai. Hoje é o primeiro dia, né, dia 1 de agosto. Então, obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor tem renovado as nossas forças, o Senhor tem renovado as nossas energias, ó Pai, e nos tem mantido, ó Pai, firmes e fortes com o estudo da Tua palavra, Senhor Jesus. Te agradecemos, ó Pai, e te louvamos pelo dia de hoje, ó Deus. Fala aos nossos corações, Senhor Jesus, nos dá uma porção da Tua palavra, Senhor, aquela porção que vai ficar gravada e registrada, Senhor Jesus, em nossos corações, para que nós possamos seguir firmes e fortes, Senhor, de conformidade à Tua vontade, ó Pai. Aquilo que possamos agir, Senhor, em nosso dia a dia, de conformidade com o que agrada o Teu coração, ó Pai. Fica conosco, Senhor, nos guarda, Senhor Jesus, nos dê muita sabedoria, Senhor, muito entendimento da Tua palavra, Senhor, é o que nós te pedimos nessa manhã, Paizinho, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Josi, bom dia, Aline. Então, bom dia, Paula. Vamos começar, né? Então, atitude positiva. Nós falamos desse assunto na semana passada e trouxemos como exemplo o livro de Números, né? Números 13, 1, e depois o capítulo 14, do versículo 1 ao 10. E aí nós fizemos a demonstração, né? De um exemplo positivo e um exemplo negativo. Então, o exemplo positivo foram os 2 espias, né, que foram enviados por Moisés. Na verdade, Moisés enviou 12 espias, né, antes deles habitarem lá em Canaã, para que pudessem, né, fazer realmente uma sondagem da terra, uma sondagem do povo que morava ali, para ver se realmente, de fato, eles tinham a possibilidade de invadir a terra prometida. E aí, desses 12 espias que foram enviados, 10 voltaram, né, de forma muito pessimista, né, e viram e deram o aval deles de que não era possível, que a terra não era fértil, que lá tinham gigantes, que eles iam morrer e tudo mais. E os 2 espias, que foi Josué e Caleb, voltaram, né, com a visão totalmente positiva, especialmente porque, primeiro, eles acreditavam na promessa de Deus, né? Deus já tinha prometido aquela terra para eles. Então, eles já foram fazer essa sondagem dessa terra com um olhar totalmente positivo, porque, em primeiro lugar, eles sabiam que Deus estaria com eles em todo o tempo. E, independente se eles chegassem ali e, de fato, comprovassem que a terra não era boa, né, que não era uma terra próspera, que realmente tinha gigantes, como eles visualizaram, né? Que de fato existiam gigantes ali na Terra, se eles não tivessem olhado com o olhar, né, da promessa de Deus para a vida deles, de fato, né, poderia até nem haver gigantes, mas ali eles já estariam derrotados. Mas como eles tiveram o olhar, né, da promessa de Deus sobre a vida deles, podia ter o que fosse ali que eles iam enfrentar e que eles iriam ter ali a vitória, né? E foi o que de fato aconteceu, e o grande fato é que apenas esses 2, né, entraram ali na Terra Prometida. Milhões e milhões foram tirados do Egito, né, e apenas os 2 entraram na Terra Prometida. E aí, para a gente poder dar continuidade, aqui fala assim, né, sobre o desenvolvimento da liderança, principia, né, traz o princípio com o ajustamento da atitude. Então, a gente precisa ajustar a nossa atitude, né, para que a gente possa ter o desenvolvimento da nossa liderança com a atitude positiva. Esse exemplo a gente vai encontrar em Mateus 5:1. Vamos lá.
Mateus 5. Mateus, isso mesmo. Cadê? Mateus. Esqueci de deixar marcado isso. Cadê? Aqui, atitude positiva. Então, ó, Mateus 5:1 e depois do 7 ao 29, tá? Cadê? Aline, lê na tua versão, que é a NVI, ela é um pouquinho mais fácil da gente... Mateus 5:1. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele. O 2 também. O 2. E ele começou a ensiná-los, dizendo: 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Tá, pode dar uma... Porque, assim, na verdade, aí é o Sermão do Monte, né? Fala sobre as bem-aventuranças e tal, isso e aquilo. Vale muito a nossa leitura, tá? E a nossa meditação profunda sobre esse sermão, né? Porque aí ele vai trazer várias atitudes. Dá uma lida, assim, rápida em alguns, né? Dá uma continuidade aí no texto, só para a gente poder ter noção do que para quem não tem conhecimento, né, do Sermão do Monte e tudo mais, só para poder ter mais ou menos uma noção do que vai trazer. Então ele fala: bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e têm sede de justiça, pois serão satisfeitos. 7. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. 8. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Perfeito. 9. Pra... Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Isso. Então, assim, é um sermão, né, bem famoso, né? Então, aqui, ó, o conceito que o John Maxwell traz aqui sobre a Bíblia, né? Em relação a esse texto. Fala assim, ó, a mensagem mais famosa de Jesus, que foi o Sermão do Monte, tinha em vista o coração de seus ouvintes, né? Seus discípulos foram a sua plateia, né? Onde retrata ali Mateus 5, de 1 a 2. E ele passou a pregar aquilo que hoje conhecemos como as bem-aventuranças, né? Então, bem-aventurados, enfim, praticamente o capítulo inteiro aí vai trazer, né? As bem-aventuranças. E ele pediu aos seus discípulos que fossem diferentes, né? Que olhassem para o mundo com a perspectiva de Deus, para falar ao povo de uma forma sobrenatural. Né? Então, as bem-aventuranças é isso. Por isso que eu digo assim que vale muito a pena a nossa reflexão mais concisa, né? Em cima desse texto, porque traz princípios para nós, né? De como a gente trabalhar essa questão da atitude positiva dentro de nós. Né? Então, se você é uma pessoa que tem dificuldade de ver com olhos positivos todas as coisas que te acontecem, vale a pena, né? A leitura e a meditação aí no capítulo onde fala, né, sobre as bem-aventuranças. Então, Jesus demonstrou que o desenvolvimento da liderança ele inicia quando se consegue construir, né, nos ouvintes um modo de ver diferente. Porque nada mais, nada menos, né? A atitude positiva é isso. Muitas vezes a gente vai passar por dificuldades, por circunstâncias muito desafiadoras, né?
Mas atitude positiva é mesmo no meio do caos, mesmo em toda dificuldade, você conseguir respirar e falar assim, ó, eu encontro graça em tudo isso que eu vejo, né? É dar graças em tudo que você está vivendo. Jesus propôs desafios à perspectiva humana natural, ao apontar novas possibilidades. Então, tais como a pobreza espiritual e sucesso, né? A tristeza e o lamento, a mansidão e gentileza, o sofrimento e fome, né? Misericórdia e compaixão, pureza e integridade, pacificação e vingança, e perseguição e adversidade. Né? Então, ele trouxe uma visão bem... Eu vou até já bater uma foto aqui para jogar lá no grupo. Isso, depois eu edito aqui. Né? Então, ele traz uma... Então, assim, acho que vale a pena, né, para nós fazermos, principalmente naquele dia que nada está dando certo, sabe? Aquele dia que tudo acontece, que você já levanta da cama e já bate o teu dedo mindinho, sabe, na lateral ali do móvel, né? Então, vale muito a pena a leitura. Aí, dando prosseguimento, aqui ele vai falar também sobre líderes devem colocar o seu foco no poder de Deus e não em si próprios, né? Esse a gente vai encontrar em Mateus 20, do 1 ao 16. Mateus 20. Fê, qual é a página de números que você está? Números não, eu estou em Mateus. O primeiro que a gente leu foi a página 949 de Mateus, que foi Mateus 5, né, que fala sobre as bem-aventuranças. 949, tá? E agora a gente vai para Mateus 20, que é na página 969. Achou aí? Então, onde fala que líderes devem colocar o seu foco no poder de Deus e não em si próprios, tá? Então, aqui está falando assim, ó, líderes... Vamos dar uma lida do 1 ao 16? Você lê para a gente, Aline? Capítulo 20, versículo do 1 ao 16. Isso. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. Ele combinou pagar-lhes um denário pelo dia e mandou-os para sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça, e lhes disse: vão também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Por que ninguém nos contratou? Responderam eles. Eles lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse a seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 da tarde e cada um recebeu um denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu um denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: estes homens contratados por últimos trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles:
Amigo, não estou fazendo injusto, não sou... Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por um denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar o que foi contratado. Por último, o mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. É até o 20? Até o 16. Ah, então aqui. Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Aqui ele retrata um pouquinho, né, sobre a graça de Deus sobre as nossas vidas, né? O sol, ele nasce para justos e injustos, né? Deus, ele é maravilhoso para todos nós, né? Independente. E aquele que confessar a Jesus e o aceitá-lo, vai ganhar, né? Vai ter a recompensa da vida eterna, né? Isso independe do que eu fiz, se eu servi a Jesus a minha vida inteira, ou se eu conheci ele no momento ali da cruz, né? No momento da minha morte, né? Independe. Então ele trouxe ele traz essa parábola, né? Para ilustrar para nós, né? Que a graça de Deus, ela é de graça e não é pelo meu querer, não é pelo teu, não é pelas boas obras que nós fazemos. A graça é dele e ele dá e distribui conforme, né, ele achar que deve ser, né? Então aqui ó, o John Maxwell traz, né? Ó, líderes deveriam ler muitas vezes essa história. Ela descreve a graça de Deus, ilustrada por meio de um proprietário de terra, né, e os seus trabalhadores. Os trabalhadores nos mostram como os líderes deixam de olhar para Deus e passam a olhar para si mesmos. Através dessa parábola, Jesus quer corrigir certas atitudes erradas. Ele está procurando abordar questões como, primeiro, interesse próprio, né? Nós nos queixamos e lamentamos as inquietações que nos afligem. Nós prestamos mais atenção ao que nós estamos fazendo do que ao que Deus faz. Né? Então, assim, a gente precisa ter esse olhar, né? Às vezes a gente não faz ideia do impacto que o nosso sim, né, para esse negócio, para nossa liderança, pode causar na vida de outras pessoas. Né? Então, logo que eu li isso, a primeira coisa que me veio à mente foi essa questão, né? Como foi importante o sim da minha iniciadora? Como foi importante o sim dela? Né? Porque através do sim dela, que veio, né, ela demonstrou um produto ali para o meu marido, ela ofereceu, na verdade, um produto ali para o meu marido, e através daquilo, né, transformou a minha vida. Né? Então, assim, foi um agir de Deus. Eu creio muito nisso, né? A forma com que eu entrei na Mary Kay, eu não tinha perfil nenhum, para ser, né, uma consultora de beleza. Eu não tinha vaidade alguma, eu mal passava um batom na minha boca, eu mal colocava um brinco direito, sabe, na orelha, e chegar onde eu cheguei, viver a vida que eu vivo hoje, né, e estar aqui, né, chegar nesse momento aqui, de estarmos aqui discutindo sobre isso, é muito sobrenatural, né, é muito o agir de Deus, né, de fato. Olha como as coisas vão tomando proporções, né, Então é tirar, né? Tirar o nosso olhar, né? Nessa questão. Todo líder, não existe um líder que não seja levantado por Deus. Não existe, né? 2, comparação. Nós ignoramos a graça de Deus, permanecendo preocupados com a posição que os outros alcançarão. Né? Vou ler de novo. A comparação. Nós ignoramos a graça de Deus, permanecendo preocupados com a posição que os outros alcançarão. Né? Deixa Deus no controle.
Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe aonde, de fato, ele nos deseja colocar, aonde ele quer que nós estejamos. E pode ter certeza que ali, onde ele te colocou, aonde você está, aí onde você está, é de fato onde Deus deseja que você esteja, né? Mas é aquilo que eu falo, a gente também precisa ter um olhar muito atento, né, às coisas que Deus deseja fazer para a nossa vida, né? Eu, durante muito tempo, eu fugia, né, dessa palavra que traziam para mim, de que eu teria um grande ministério, que Deus queria me usar muito, né? E eu não entendia o que que era isso, né? Como? Mas como que Deus quer me usar, gente? Como? Né? E até que um dia, eu tomando banho, Deus colocou na minha mente isso, de começar esse projeto aqui, né? E quantas vezes eu tentei fugir, quantas vezes eu tentei dar um migué, quantas vezes eu tentei falar para Deus, né? Ai, Senhor, mas será que é mesmo? Será que eu entendi certo? Né? E vi uma outra lapada, uma outra pessoa, e olha, continua, é isso que Deus quer que você faça, continua, vai lá, né? Então eu não tenho noção da proporção que isso aqui pode chegar, né? Eu não tenho noção. Muitas vezes eu ponho para gravar, subo, inclusive até a última aula eu não subi ainda, porque eu queria ver se eu consigo, eu quero tentar, né? Ver se eu consigo juntar outra aula com essa daqui, nem que eu dou uma acelerada ali no vídeo para não ficar tão, né, de 2 horas, enfim, para ele não ficar tão longo, para tentar encaixar num vídeo só, né, um único assunto. Mas, enfim, vamos ver se eu consigo, porque a gravação fica no computador, né? E eu só consigo fazer edição de vídeo no celular. Eu ainda não aprendi a fazer no computador, mas vamos ver se eu consigo. Então, a gente não faz ideia da proporção que as coisas podem tomar, né? Só Deus sabe, né? O porquê de tudo. 3, presunção. Nós damos... Cadê? Presunção. Nós damos muito valor a recompensas materiais, ignorando que cada benefício é dádiva de Deus. Né? Então, a gente acredita que a gente só está tendo sucesso aí como líder, muitas vezes, quando o retorno financeiro vem. Né? Quando você está conquistando e alcançando coisas. Né? Ontem eu tive o prazer de fechar, de fato, aí, né, a minha viagem para Foz do Iguaçu. Fiquei muito feliz, né? Muito agradecida a Deus. Mas será que de fato é isso que importa? Né? Eu vejo mais assim, para mim foi uma conquista no sentido assim, ó, de poder mostrar para a minha unidade, né, que nós somos capazes, é possível, né? E eu fiquei muito feliz de ver aí as diretoras montaram um grupo, né? E aí as diretoras que estão conquistando estão entrando nesse grupo. Gente, esse grupo ficou movimentado ontem, da hora que eu entrei até agora de manhã, era 5 e pouca da manhã, tinha gente já fazendo... Eu nem olhei o que postaram lá agora às 5 da manhã, mas o povo tá até agora comemorando, minha gente. Sabe assim? Então, assim, é gostoso ver, né, novamente isso, porque a Marquinhos tinha tirado a viagem nossa, né? E essas conquistas, como mostra para a gente, como prova para a gente o quanto nós somos capazes, né? Até onde a gente pode chegar, o quanto de fato, quando a gente se determina a algo, né? Quando você trabalha com foco em algo, mostra para nós, né? O quanto é possível a gente alcançar, o quanto é possível a gente chegar aonde a gente deseja se a gente não perder o foco, né? Então, para mim, não é tanto pela conquista em si da viagem, mas é o quanto através dessa viagem eu consigo mostrar para as pessoas o quanto é possível, né? A gente chegar, a gente fazer e acontecer tudo aquilo que a gente determinar, né? Tudo aquilo que a gente colocar o nosso foco. E 4, né? Distorção. Oi. Ontem mesmo, nesse grupo, né, estava mostrando para a minha equipe, né, para as meninas que estão se desenvolvendo, que estão com desejo, né, da liderança. E aí, um desses grupos, 3 horas da tarde, tinha 165 pessoas. E aí, fechou o dia ali, que não entra mais ninguém no grupo, né? Bateu lá o 257. E aí, eu fui atualizando elas. Você olha só, tá vendo?
A porta do Mary Kay é uma porta larga. Todas podem. Só precisa pagar o preço de fazer. E só vai estar ali quem realmente pagou o preço para ir, né? Então, todas podem. Não tem negócio, é para uma quantidade pequena de pessoas. Não. É para todas. O grupo é limitado, né? O grupo. Mas quantos grupos Não não poderão ser formados, né? Para outras pessoas irem entrando e irem compartilhando da sua conquista, né? Isso. Aí eu só postei, por exemplo, o grupo que eu estava, né? Aí eu fui mostrando para elas a quantidade de íris que estava entrando, né? A comemoração. Eu fui compartilhando a parte com essas futuras líderes aí que estão sendo formadas e mostrando. E vai ter vários grupos, né? De 257, com certeza. Com certeza. No entanto que o fechamento foi até quase 9h pouco da noite, justamente porque tinha muita gente fechando qualificação, muita diretora fechando os números, né? Para essa conquista. E aí toda hora, e o sistema deu aquela travada básica, né? Que quem deixa para a última hora acaba acontecendo mesmo, né? Deu aquela travada básica, tudo, então eles tiveram que ir estendendo o horário. Teve uma hora que eu virei para o meu marido e falei assim, ai, não aguento mais, eu quero tomar um banho, eu não aguento mais ficar de cara nesse sistema, eu não aguento mais ficar atualizando esse celular, atualizando esse computador. Porque os números não subiam, né, para o sistema, né? A consultoria colocando pedido e o número não subia, se atualizava e não entrava, a pontuação não atualizava, nada atualizava. Eu falei, ai, meu Deus do céu, eu quero, sabe, eu queria, sei lá, relaxar, né, domingo, eu nem fui para a igreja ontem, eu queria dar uma relaxada, eu queria tomar um banho, né, ai, queria pensar em outra coisa, não só em fechamento, porque eu passei o final de semana inteiro, assim, exclusivo, né, sentado, sábado, o dia todo aqui sentado no computador. Domingo eu confesso que eu fiz mais pelo celular, né? Porque eu fiquei com a bunda cansada de ficar o dia inteiro, né? No sábado. Mas amém, né? Amém por tudo isso. Então, distorção, né? Quando somos injustos ao julgar os outros, estamos deixando de compreender que todo o reino de Deus é edificado na sua glória. Maravilhoso, né, gente? Ter atitudes positivas para tudo na vida. A gente leu Mateus 20, peraí. A outra, né? Fala aqui, ó. A primeira tarefa de Jesus foi modificar a perspectiva dos discípulos, né? Então, ali, ó, Lucas 6, de 20 a 23. Lucas 6. Aqui. Que eu já tinha deixado marcado. Tá na página, cadê? Tá na página 1021. Dá uma lida para a gente, ou pode ser, Josi, você pode ler para nós? Só para a gente dar uma... Deixa todas participarem. Ó, do 6, do 20 ao 23. Tá. As bem-aventuranças. Então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, os que agora chorais, pois haveis de rir. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederão seus pais com os profetas. Isso aí. Novamente, né? Aqui, as bem-aventuranças. Que fala assim, ó, a tarefa de Jesus, né, foi modificar a perspectiva dos discípulos. Então, qual foi a primeira coisa que Jesus fez ao treinar os seus líderes? Né? Que é uma pergunta. Ele transformou sua atitude e perspectiva.
ele lhes falou sobre a bênção de ser pobre, de passar fome, de ser odiado, de ser insultado ou perseguido. Falou-lhes sobre mudança de atitude, né? Porque a gente acredita que quando você recebe uma missão, né? Acredito eu, né? Eu estava tentando aqui até... Eu tive um pouquinho até de dificuldade de entender a princípio, a primeira vez que eu li isso daqui, né? Para fazer o vínculo com o líder, né? Mas muitas vezes a gente acha que quando a gente se torna líder, todos vão nos aplaudir, porque todos vão amar tudo que a gente fala, porque afinal de contas a gente passou, né, por um processo até chegar lá, até chegar à liderança, e que vai ser tudo maravilhoso, tudo ótimo, né? E eu imagino aqui que os discípulos, né, os 12 que foram escolhidos por Jesus, eu acho que eles tinham também, né, isso em mente. Até porque de Deus eles receberam poderes, né, poder de curar, né, poder de transformar ali também a vida das pessoas, né, de mostrar o reino. Uma missão, foi uma missão muito importante, né, que eles receberam ali. Se fosse, né, vamos olhar com os olhos de antigamente, né? Imagina, durante uma multidão, né, que seguia a Jesus, você ser escolhido entre os 12 discípulos, poxa, que missão, né? Meu Deus do céu, que privilégio, né? Mas mal saberia eles, né, de como eles teriam que trabalhar a mente deles para que o propósito fosse cumprido, né, que era a propagação do reino, né? Então era Deus ali, Jesus preparando eles, de fato, de que assim, opa, filhinho, olha só, isso aqui não é mar de, né, de flores, não. Aqui vocês vão, ó, né? Já se preparem e tenham essa visão, né? De como é bênção, né? Ser pobre vai ser uma bênção, passar fome, né? E de ser odiado, né? Então, falou-lhe sobre mudança de atitude, né? Um treinamento efetivo sempre começa com a atitude que se tem e a maneira como se vê a vida, transformando cada um de dentro para fora. É isso que, de fato, eu penso. Eu penso assim, ó, quem não for fiel no pouco, nunca vai conseguir ser fiel no muito, né? Então, as pessoas, às vezes, chegam aqui na liderança achando que agora eu sou diretora, porque agora, nossa, agora a filhinha sabe de nada, inocente. Agora que vocês vão assim, sabe, chorar e chorar sozinhas, né? Porque um líder, ele não pode chegar aqui nesse patamar e chegar para os teus liderados e falar, filhinha, ó, aqui tá assim, tá assado, entendeu? Então, aqui que, de fato, né, a brincadeira começa de verdade, né? Quantos desaforos a gente muitas vezes vai escutar de uma consultora, vai escutar do time, você vai se doar, você vai fazer, você vai acontecer, você vai preparar uma sala linda, maravilhosa, lanche, tal, isso, aquilo, vai ser a primeira a chegar, vai ser a última a sair, às vezes não vai aparecer ninguém. Quantas vezes já me aconteceu isso? Né? E é isso, minha gente. E é isso. O líder, ele é um solitário, né? Aquele que está à frente, saibam disso, né? Quantas noites? Vamos fazer a comparação aí de uma mãe. Toda vez que o Pietro fica doentinho, e aí você tem que levantar de madrugada, teu marido levanta junto, ele fica ali do teu lado. Quantas vezes você teve que levantar para dar de mamar de madrugada? E você olhou para o lado e teu marido ali na escuridão, né, do quarto, você morrendo de sono, segurando ali o bebê, aí você olha para o lado, teu marido roncando, né? É assim, minha gente. Então, assim, ó, dá para comparar o diretorado Mary Kay como ser mãe. É isso, é padecer no paraíso. Claro, a gente A tem minha mãe me fala essa frase bem antes, né, do Pietro nascer. Ela fala, ser mãe é padecer no paraíso. E eu não entendia. Hoje eu entendo muito bem essa frase, muito bem.
E é bem por aí, né? Então, assim, ser líder é isso, cara, é isso. Muitas vezes você vai estar sozinha, muitas vezes o teu, as tuas ideias, né? As pessoas vão confrontar, as pessoas vão bater de frente, as pessoas não vão acreditar, vão achar que você está doida, né? Que, meu, o que que deu nessa menina, entendeu? Muitas vezes é isso. Né, Paula? A Josi já é diretora? Hã? A Josi nesse momento mesmo, Fê, e principalmente quando os insights vêm para a tua mente, que tu consegue organizar na tua mente, que dá certo para o teu time. Aí tu leva para uma outra diretora que está com pensamento totalmente diferente do seu, que está com a equipe totalmente diferente da tua, e aí tu leva a tua ideia e ela fala: não, isso aí não vai dar certo, não. Mas não vai dar certo aos olhos dela com a equipe dela. E não aos olhos de você com a sua equipe. Então, a gente, nesse momento, a gente é muito solitária mesmo, porque é o nosso negócio. É. E eu não posso ceder, por exemplo, porque Fernanda não comprou a minha ideia. Não, aqui é responsabilidade minha, eu vou seguir, independente de Fernanda querer ou não, porque, para mim, se veio na minha mente, eu já organizei, eu olhei o meu time, e dá certo, eu tenho que executar, independente de Aline querer, de Josiele querer ou não, entendeu? Então, vocês como futuras líderes aí, né, que tem a Aline e tem a Yara, precisa ter esse amadurecimento muito certo. E tá tudo certo se a Fernanda não comprar a minha ideia, entende? O importante é eu olhar o meu time, porque quando a Fernanda falou aí, um privilégio Deus tirar ali os 12 e entregar, repartir ali as multidões, né? Então, eu olho a minha unidade como responsabilidade minha. A minha equipe é responsabilidade minha. Então, independente da outra dire apoiar ou não, eu tenho que ver o meu time, as pessoas que estão aqui, que Deus me deu para cuidar, como é que eu tenho que conduzir, se é para eu dar muita comida no café da manhã, se é para eu não dar, porque é o meu povo. Eu faço meus café da manhã mesmo, eu faço bem farto, eu gosto de receber minhas consultoras bem. E tem dias que já chegou para mim e falou: Paula, você gasta muito. Paula, não faz isso. Aí você, eu não gosto de escassez. Eu gosto de receber as meninas com um café da manhã muito bom. Entende? Então, algumas me criticam, mas se está no meu coração, se eu quero servir, eu vou servir. Entende? E se eu vejo que está prosperando, Deus está abençoando, está derramando as bênçãos, né, através daquelas vidas, porque eu vou ficar com uma escassez, entende? Então, vocês que vão ser líderes têm que ter essa visão mesmo. E aqui, Fê, quando a gente leu essa passagem aqui de Mateus, no 6, nesse grupo de líderes, eu falei assim, meninas, acordem, Fernanda já está na sala. Vocês querem ser diretoras? É esse treinamento que nós estamos tendo aqui, esse estudo, é uma formação de líderes. Então, Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. E aí estava aqui embaixo, né? Nessa leitura aí que a gente fez de Mateus, a questão dos escolhidos. Porque quem era a Paula hoje para estar na posição que está, com a liderança que tem, com os resultados que tem? Se fosse na sociedade aí fora, eu não era nada, gente. Eu não era nada, né? Então, Deus, eu vejo muito assim, o agir de Deus, ele escolheu e ele está capacitando. Então, estou tentando passar muito isso para a minha equipe. Certo, Fê? É isso aí. Josi, quer complementar aí? Não? É isso aí, minha gente. É isso aí. Cadê? Lemos Lucas 6. Agora, a atitude de um líder, né? Romanos 1. Vamos lá para Romanos 1. Romanos 1. Está na página 1138. Ó, quem pode ler aí para nós? Romanos 1, 14. É isso?
É isso, gente. Me ajudem, que agora eu tive dificuldade aqui de entender, ó. Tá assim, ó, Romanos 1.1. 14, 16. Só que tá vírgula. Quando tá vírgula, acho que não, é o versículo, Isso tá certo. Vírgula, porque aí já pula para o 14 e depois segue do 14 até o 16, certo? Então lê o 1, depois vai para o 14. Isso. Eu posso ler. Lê, por favor. Cadê? Romanos. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Aí o 14. Esse foi um, né? Peraí, rapidinho. Para aí nesse 1 aí, ó. Rapidinho. Só para a gente poder dar essa introdução aqui, ó. Porque aqui fala, né? Paulo introduz a carta aos Romanos apresentando a si mesmo como um servo, né? Do Senhor Jesus Cristo. Depois ele fala sobre si como sendo um apóstolo ou um pregador e como um homem separado para o evangelho de Deus. Esse é um dos retratos mais abrangentes, né? De liderança no Novo Testamento. Paulo usa a palavra grega doulos, que muito frequentemente significa um servo que está ligado ao seu mestre legalmente e de boa vontade. Né? Então, a gente vai encontrar em Romanos 1:1, Filipenses 1:1 e Tito 1:1, com essa mesma introdução. Tá? Pode continuar, Paula. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho, também a vós outros em Roma. O assunto da epístola, a justiça pela fé em Jesus Cristo. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Isso. Ó, o Antigo Testamento é o pano de fundo hebraico para esse conceito, né? Então, a gente vai encontrar em Deuteronômio 15:1, 23. Eu vou bater foto, eu até esqueci de bater as outras páginas, depois eu volto lá e bato das páginas para... Eu tirei já, Fê. Ah, já tirou? Ótimo. Obrigada, Paula. Para vocês depois acompanharem texto por texto, ler direitinho, né? Fazer um estudo melhor, mais aprofundado, tá? Então, quando chegava o tempo de um senhor libertar o seu escravo, ele tinha duas opções: aceitar a sua liberdade ou permanecer servindo o seu senhor de livre vontade. Então, continuar servindo como um servo amado o tornava muito mais aproveitável, visto que servia voluntariamente. Veja como Paulo descrevia essa atitude servil, né? Essa atitude de servidão. Então, como a Paula leu aí, né, no versículo 14, sou devedor, né? Que é o que ele fala. Então, literalmente, isso significa que ele tem uma dívida a pagar. E veja bem este detalhe. Não se trata de uma dívida que ele tem com o seu senhor, mas com as pessoas. Ele tinha uma dívida com aquelas pessoas que ainda não tinham ouvido o evangelho, né? E de fato, né? Quando você pega alguém que ela entende o propósito dela. Bom dia, Cristiano. Bom dia. Então, assim, ó, quando você pega alguém que sabe assim, tirem como exemplo alguém que é muito engajado com aquilo que faz, né? Alguém que entendeu o seu propósito de vida. Ele tem essa pessoa. Eu vou só fechar teu áudio aqui, só para não atrapalhar aqui, tá, Cristiano? Você consegue ver muito nitidamente, né, essa questão da pessoa, é como se ela se sentisse em dívida, né, com a sociedade, no sentido de, assim, custe o que custar, doa quem doer, ela faz, ela se entrega aquilo que, de fato, né, ela sentiu chamado para aquilo, né? Quer falar, Paula? Não, eu queria falar não, mas acho que meus olhos falaram, né?
Meu pensamento foi tão longe assim, que tu viu meus olhos falar. Foi. E aí eu viajei aqui nesse evento que eu levei minhas meninas para Salvador. E esse mês de julho foi um mês muito intenso, que assim mesmo de entender a minha missão sobre as vidas. E o meu negócio, Mary Kay, tipo, meus inícios pessoais não foi como eu venho de costume. A ponto de uma amiga falar assim ontem para mim, não acredito que Paulo Rosado só fez isso de início pessoal. Assim, nem eu estou entendendo o que foi que aconteceu. Eu sei que eu falei com muitas pessoas, mas o mês de julho eu vi que foi muito intenso sobre as vidas das pessoas, não foi sobre a vida de Paula. Teve um encontro aqui de inteligência emocional, consegui levar meu time junto. Teve a diretora nacional aqui, eu consegui ter um número grande. Teve um evento em Salvador, onde elas investiram muito para estar com aquela imagem, blazer, vestido, van, inscrição. Gastei muita energia, então eu vi que meu mês de julho foi muito sobre as outras pessoas. E tá tudo certo, entendeu? E tá tudo certo. Então é quando essa fala aí que tu tá trazendo, quando a gente entende realmente a nossa missão e a gente se entrega e a gente quer dar o nosso melhor. E foi isso que aconteceu no meu mês de julho. Foi sobre as oportunidades que estavam disponíveis. Eu gastei muita energia para juntar essas mulheradas todas, né? Que a gente que é líder aí sabe que não é fácil levar para o time, que aquilo é importante. Às vezes, muitas querem, mas não estão dispostas a pagar o preço. E aí, quando você vê que elas querem, que estão ainda inseguras, e você puxa, aí uma fala, Dira, eu não vou por causa disso. Assim, não, mulher, você tem que ir, você tem que ir. Então, a minha energia foi muito voltada, o meu campo de julho, para isso. E acabou o meu negócio, Paula, pessoal, não fluiu tanto, mas está tudo certo, porque eu vi que aquela minha missão que foi dada foi cumprida. É sobre isso, Fê, que meus olhos estavam aqui querendo falar. Foi essa reflexão que eu fiz ontem no meu fechamento de julho. Mas é isso mesmo, é isso mesmo. Às vezes a gente vai deixar de fazer o que a gente precisa fazer em prol do outro, né? E tudo certo, e tudo certo. E às vezes o outro não vai reconhecer, e tudo certo também. É sobre isso, né? É sobre isso. E aqui o 2, né, fala, estou pronta, que foi o versículo 15 que você leu aí, né? Então, essa frase significa que ele está se ardendo por dentro. Ele deu-se a si mesmo a essa causa literalmente. O seu entusiasmo vem como uma resposta à graça de Deus, né? Então, quantas vezes a gente não se doa totalmente, né? Às vezes a gente tem até custos a mais, né, custos até desnecessários, né, entre aspas, aos olhos de muitas pessoas, né? Mas precisa tudo isso? Aí precisa gastar tanto dinheiro assim com esse café? Mas precisa, né? Enfim, né? Porque as pessoas não entendem, elas não vão entender. Né? E tudo certo também que elas não entendam. O importante é você entender, é você cumprir com o seu propósito, né? E o 3, não me envergonho, que está o versículo 16 que você leu, né? Por que não? Porque, embora ele fizesse parte de uma minoria dentro de uma desprezada minoria, a sua mensagem trazia o poder de Deus para salvar a todos. Né? É entender, sabe, de fato, aqui. Ele entendia qual era o verdadeiro propósito de vida deles. Independente do todo o contexto que ele vivia, independente das pessoas acreditarem ou não, ele acreditava, né? Ele estava extremamente engajado ali com o propósito de vida dele. Vou dar uma avançada porque já são 6h23. A atitude de Paulo determinava a sua altitude. Filipenses 1, do 12 ao 18. Filipenses está na página 1206, Paula. Que fala, vou correr, tá, gente? Atitude positiva, né? Determina sua altitude. Ou seja, a convicção de se ter um propósito pessoal atua de duas formas na vida de um líder. Primeiro, nós agimos sobre ele. Depois, ele age sobre nós. Uma vez que Paulo determinou que a sua vida seria a missão, esse propósito refinava suas atitudes diariamente.
Ou seja, na prisão, nos naufrágios, nas surras, nos julgamentos ou contendas, Paulo conservou-se sempre sorrindo, porque tinha um grande senso de propósito. Ele compreendia que os líderes podem ou entregar-se às circunstâncias ou entregar-se a uma causa que seja tão grande que as circunstâncias se tornem pequenas, né? É isso, gente, assim, ó, quando a gente entende, pode ser o desafio que venha, sabe? A gente tira 1, 2 dias ali para chorar, tira, que é necessário, né? Até para você renovar as tuas emoções. Mas, ó, sacudiu a poeira e continua firme, vai, segue, sabe? É bem assim que eu vejo, né? E ao deixar que as circunstâncias nos guiem, os dias oscilarão entre bons e maus. E é isso, se você permitir com que o que está acontecendo te guie, você vai sempre viver essa montanha-russa, né? Você não vai ter estabilidade. Nós estaremos à mercê do que nos venha a acontecer. Mas quando nós nos entregamos a uma causa, a um propósito, nós temos dias bons em qualquer lugar e em qualquer situação. O propósito, ele nunca morre. A atitude de Paulo o ajudou a fazer o seu propósito progredir, e este o ajudou a manter-se firme em sua atitude. Ou seja, sua atitude o ajudou a chegar à conclusão de que não tinha importância aquilo que pudesse vir ali acontecer ou a outros, desde que a missão continuasse. Né? Para quem conhece um pouquinho mais a fundo aí a história de Paulo, tudo que ele passou, né? As prisões, as surras, né? Enfim, tudo que ele passou, e o tempo todo ele conseguia reconhecer que tudo aquilo que ele estava passando tinha um propósito. Né? E o líder, quando ele entende isso, né, que tudo que a gente passa não é porque você é azarado, não é porque você, ó céus, ó vida, porque só comigo, porque é só comigo, é só na minha unidade, porque é só as minhas consultoras que são assim, a de ninguém mais, sabe assim? Que a gente se sente, né? Às vezes a gente se sente dessa forma. Só eu que não consigo cadastrar, só eu que não estou conseguindo isso, só eu que não consegui conquistar aquilo, né? Às vezes a gente vai passar por muitas dificuldades, sim, né? De repente você querer tanto uma determinada conquista, aquela conquista não vir. Às vezes, eu, por exemplo, eu passei quase 3 anos, né, como consultora, tentando o diretorado. E quantas vezes ali no meu início eu ficava, por que só comigo? Por que só eu não consigo? Eu via várias outras pessoas que entravam na American, inclusive até muito depois do que eu, e num passe de mágica, né? Na minha mente, era um passe de mágica que a pessoa tinha tido, né? E ela rapidamente se tornava diretora. E eu questionava, e eu conversava com Deus, Senhor, mas por quê? Nossa, fulana mal entrou, mal sabe falar. Marido já tá batendo. Tô indo. Entende? E já a pessoa já, pum, chegava no diretorado. Né? Quando eu comecei a entender a minha jornada, que somente eu, cabia a mim viver a minha jornada, eu própria consegui destravando o meu caminho. Tá? Gente, não vai dar para terminar, mas eu vou deixar para você. E às vezes é porque a gente também ainda não está pronta, né? Sim. E aí chegou aquela outra pessoa e estava pronta e Deus entregou. Foi igual quando eu vejo o meu diretorado também. Eu fiquei 3 anos como consultora. Só depois de 3 anos que Deus me despertou, porque eu ali já era esmeralda, né, e tudo. Então, já podia ensinar outras pessoas a vender. E o carro também, como é que eu ia conseguir liderar um time grande se eu não estava nem me liderando, né? Porque o carro, ele tem que ter um time grande para levar ele. E aí foi isso, a preparação. Vamos lá, que eu também já estou correndo aqui para a minha atividade. Ó, na quarta-feira a gente vai começar autodisciplina, tá? Depois, inclusive, eu vou até deixar os versículos para que a gente possa ler antes, né? Para quem não tem essa Bíblia aqui, ó, para a gente poder ler antes, tá? E a gente poder trazer aí o tema para vocês, tá bom? Fernanda, oi. Aí no horário de vocês já é 6 horas já?
6h30. Nossa, é que eu estou no Mato Grosso agora, já não estou mais na Bahia. E aqui, para mim, é 5h30. Eu coloquei meu celular para despertar, por isso que eu entrei tarde. Ah, entendi. Não, aqui já é 6h30, é. Ixi, vai ter que acordar mais cedo. Gente, deixa eu ir. Vou. Beijo, beijo. Beijo. Bateu foto aí, Aline? Tchau, Deus abençoe. Tira aí, Aline, essa foto. Peraí, deixa eu tirar aqui. Foi. Beijo, beijo, gente.